Boa noite a todos. Abençoe-nos, Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Na vida da gente, é assim mesmo que se dá. Às vezes, um encontro, um aperto de mãos, uma troca de olhar, um bilhete, uma carta, um telefonema, um sonho. E eis que se pode delinear um mapa de toda uma reencarnação. Catherine era uma criança muito bonita. Aos 7 anos de idade, parecia mesmo a personificação de um anjo sobre a terra. Os cabelos negros contrastavam com 2 olhos azuis, que mais pareciam 2 pedaços da abóboda celeste, incrustado naquela face curvilínea. E era feliz. O seu pai era alfaiate. A sua mãe das prendas domésticas. E vivia os foguetos naturais da infância naquela pequena cidade no interior da França, com um nome um tanto quanto estranho, Anne, A-N-H-E-I-N. Desde cedo a barca da felicidade houvera aportado na vida de Catherine. Mas o que é o destino? Quem de nós que está aqui esta noite pode dizer qual é o seu destino? O que nos aguarda daqui a algumas horas, talvez, alguns dias, meses? Que estranha magia perpassa a nossa existência? Quando ela completou 9 anos de idade, aconteceu o primeiro infausto na sua vida. O seu pai foi acometido por uma febre tifoide avassaladora e prostrou-se ao leito. 2 meses depois, se foi, pelos dédalos inexoráveis da morte. E ela agora ficou sozinha com a mãe. Ora, quem provia as economias do lar era o pai. Logo, a sua mãe teve que, pelas redondezas da cidade, fazer os trabalhos de doméstica para a sobrevivência. Mas certo dia, sua mãe não levantou da cama. Sentia dores por todo o corpo. Auxiliada por vizinhos, o médico fez o diagnóstico. Era um reumatismo voraz. E quando atacava, a senhora prostrava ela ao leito, sob dores intensas. Às vezes essas crises demoravam uma semana. Logo, Catherine se viu obrigada a sair pelas ruas da cidade para esmolar, para pedir esmolas. Quando ela completou 12 anos de idade, certa noite dormia no mesmo quarto que a mãe, ela acordou com um grito lancinante. Suava frio, sentada na cama, tremia. A sua mãe, assustada, buscou socorrê-la, trouxe lá um copo de água com açúcar, acalmou a menina. E ela disse para a mãe que ela tivera um sonho. Daqueles sonhos que comumente nós denominamos como pesadelo. Porque ela via a uma regular distância dela muitas pessoas totalmente ensanguentadas caminhando na sua direção. Foi uma imagem muito triste, impactante, que ela não suportou e acordou. Aqueles sonhos começaram a povoar a vida agora da adolescente. Mas o que é o destino? Quem de nós pode dizer?
Quando ela completou 14 anos, a sua mãe conheceu um outro homem e com ele se consorciou. Era um trabalhador da maior fazenda da cidade, que ficava às portas da cidade, os campos de cevada, e que morava numa casa cedida pelo fazendeiro. Para lá eles mudaram. Entendeu então Catherine que as suas necessidades pela sobrevivência seriam develadas, e de fato foram. Mas começou para a menina agora uma outra dificuldade. Porque o padrasto era afeto às bebedeiras, às orgias. Chegava à tarde da noite, se aliciava a esposa então e a enteada com palavras duras, quando não certa noite tentou contra o pudor de Catherine. Que é o destino. Quando ela completou 15 anos, ela tinha um hábito. Aos domingos passeava pelos campos de cevada da fazenda. E certo dia ela viu um cavaleiro. E o cavaleiro a viu e dirigiu a montaria para ela. Era Louis, o filho do fazendeiro, que desde pequeno foi encaminhado a Paris para, em regime de internato, estudar. E quando havia férias, volvia à casa dos pais. Foi amor à primeira vista. Porque ela era muito bonita. Mas já experimentada pela dor, e a dor tem essa conformação, embeleza as pessoas, quando não por fora, por dentro. Os pais de Louis disseram que não faziam muito gosto com aquela relação. Mas o que é o destino? Quem de nós pode dizer? Quando ela completou 17 anos, noivou-se de Louis. O padrasto se evadiu. Desapareceu. Os pesadelos não a tinham abandonado. E traziam uma outra característica. As pessoas ensanguentadas começavam a se aproximar dela naqueles pesadelos. Dividia com o marido, com o noivo, as dificuldades. Quando ela completou 18 anos, os seus, então, seriam sogro e sogra futuros, se acidentaram e pereceram. Foi uma dor muito grande para Louis. Mas tinha um ao outro e se apanharam. Casou-se com Louis. Um ano depois, a sua mãe não aguentou o seu batismo. Também pereceu. Mas a vida continua. Quando houve a notícia da gravidez. Com a notícia da gravidez, os pesadelos cessaram. 9 meses depois, nasceu Jean-Luc, uma criança muito bonita, muito amada. Louis cuidava dos interesses da fazenda. Era dos interesses domésticos. Moravam, então, num pequeno castelo à entrada da cidade. Um andar acima. A fazenda fazia limite com a cidade. E a criança foi crescendo. E a cidade é cortada pelo rio Loire, que recebe as águas do Sena, de Paris, encaminhando para o litoral francês. Havia ali uma grande ponte. E com o crescimento do filho, eles tinham deleite. À tardinha, caminhavam beira-rio com o filho. Aqueles folguedos naturais das cidades do interior. A vida sorria para Catherine. A barca da felicidade tinha retornado. Mas o que é o destino? Quem de nós pode adivinhar qual é o seu destino? Ela tinha um hábito. Ao se recolher à noite, checava as flanelas das trancas do andar de baixo
colocava o filho para dormir, depois se recolhia com o marido. Era madrugada. Pancadas na porta se fizeram lá embaixo. Ela acordou um pouco assim, embetada. As pancadas se repetiram. Acordou o marido. Desceram, acenderam o candeeiro. Era a vizinha Amelie, que vinha dizer que o prefeito da cidade mandava avisar a todos os moradores que os nazistas estavam a 50 quilômetros da cidade e eles chegariam pela manhã e não se saberia o que poderia acontecer. Pela manhã, o barulho dos tanques, dos jipes, das sirenes, eles chegaram. Tomaram de assalto a prefeitura, cadastraram os moradores, tomaram os víveres e começava então ali para Kathleen uma outra saga diferente. Até porque eram proibidos de passear pelo rio. Certo dia, ela notou que Luiz chegara da fazenda 1 hora depois do hábito. Não deu muita importância, poderia ter havido algum problema. No dia seguinte, ele chegou 2 horas depois. Ela ficou preocupada. Os pesadelos quando Jean-Luc nasceu, tinham desaparecido. No terceiro dia, Luiz chegou 3 horas depois à noite. No coração de mulher, disparou. Meu Deus, o que será que está acontecendo? E ficou conversando com a torneira, ao invés de falar com ele. Às vezes as mulheres fazem isso. Ou não? Às vezes os homens conversam com o guarda-roupa. Não, ela vai ver, limpar, vou dizer isso para ele, vou dizer isso para ela. Coisa da vida. Ela não quis perguntar. No 4º dia, ele chegou às 11 da noite. Ela já não tinha mais lágrimas, mas aguardava. O filho estava dormindo. Preparou o jantar na cozinha, chorando. Quando ela volta para a sala, ela viu uma mala. Era a mala de Luiz. Meu Deus, ele vai embora. As lágrimas, e ele diz: não chore. Não é nada do que você possa estar pensando. Eu vou para Paris, me alistei aos partisanos, faremos a resistência. E na calada da noite se foi. Agora ela ficou só, com o filho. O tempo passou, não tinha notícias de Luiz. De vez em quando ouvia os tiros na praça pública. É quando os nazistas descobriam que havia ali familiares com membros na resistência, invadiam as casas, levavam para a praça e fuzilavam. 2 anos depois que Luiz tinha ido embora, certa manhã o filho não levantou da cama, ardia em febre. A mesma febre tifoide que levaram o pai, 3 meses depois, levou a sua joia, Jean-Luc. Agora ela ficou completamente sozinha. Tinha tudo materialmente, mas não tinha nada. A dor, a solidão. Começou a emagrecer, não tinha vontade de se alimentar. Luiz deveria estar morto. O que é o destino? Quem de nós? E começou a existir na vida de Kathleen aquilo que é um sinal muito grave para qualquer um de nós. Ela começou a ter desgosto pela vida. É um sinal perigoso, que pode levar a criatura a um beco sem saída, cujo final chama-se suicídio.
E começou então a alimentar ideias de suicídio. Ela não sabia nadar. Então ela imaginou que ela ia se jogar às águas do rio e tudo se acabaria. E que adiantava? Fazenda, roça. Tinha nomeado um capataz para cuidar dos assuntos. Mas as saudades eram enormes. 200 que se foram. E a vida se arrastou assim. A barca da felicidade subiu. O tempo passou. Mas um dia ela fez um plano. No dia 5 de junho de 1944, ela fez um plano. Ela refletiu que ela queria sempre se jogar nas águas do rio, de manhã, à noitinha, tardinha, e parecia que mãos invisíveis seguravam ela, ela não conseguia se jogar no rio. Então ela fez um plano: amanhã, pela madrugada, pela alva, com a cabeça mais livre, eu vou levantar e vou me jogar no rio. E tudo vai se acalmar. No dia 5 de junho, à noite, chegou as clameras das tramas, subiu para o aposento superior com o candeeiro, colocou o candeeiro no criado mudo, sentou na cama, recostou-se à guarda da cama e começou a passar a sua vida em revista. Lembrou-se do pai, da mãe, do padrasto, do sogro, da sogra, de Luís e do filho amado. Não havia mesmo mais razões para viver. E naqueles devaneios adormeceu. Madrugada de 6 de junho de 1944. O capitão Randall Marshall, da Real Força Aérea Britânica, no comando de uma esquadrilha de 4.500 paraquedistas e 600 planadores, desciam nos campos de cevada da fazenda de Kettering. Tinha aquela companhia um objetivo: tomar ali uma cabeça de ponte que os nazistas tinham construído na ponte, um bunker, para dar cobertura às tropas que naquele instante, ali a 50 quilômetros, no litoral francês, entre Le Havre e Constantin, desciam ali 450 mil soldados americanos, canadenses e australianos. Naquele dia em que a estratégia militar denominou como o dia D. Deu-se ali, naquela cidade, uma das mais sangrentas batalhas da história da Segunda Guerra Mundial. Porque o capitão Randall Marshall, quando reuniu a companhia nos fundos do castelo de Kettering, pela madrugada, bateu na porta. Ela escutou pancadas lá embaixo. As pancadas se repetiam, acordou, trêmula, desceu, acendeu o candeeiro. Ela viu pela fresta que eram fardas de seus nazistas. Quem sabe tinham descoberto que Luís estava na resistência, tinham pegado e fuzilado, era melhor assim, quando se acabaria. Abriu a porta, trêmula, eram os soldados, mas não eram os nazistas. É o que o capitão Randall Marshall disse a ela, com ordenança, que falava um francês precário, que estava em nome do comando aliado, que estava descendo ali, requisitando a casa dela para fazer um QG, um quartel-general, para dar cobertura àquela companhia que teria que tomar aquele bunker. Esse era então um dos mais sangrentos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Imortalizada pela cinematografia de Hollywood, ainda tem no YouTube um filme chamado Uma Ponte Longe Demais. Claro que ali é a história da cinematografia, mas aquela jovem senhora naquele castelo, é a ela que nos referimos. E Kettering transformou-se no anjo da companhia, a enfermeira, a mãe daqueles que, embetados pela batalha, eram trazidos totalmente ensanguentados na direção dela, ora sem braços, ora sem pernas, com os olhos fora da órbita, sangue por todo o corpo. Materializava-se ali os sonhos de Kettering, que é o destino e de nós.
E nessa vida real, nós retiramos 4 grandes questões para a nossa alma. A primeira delas, obviamente, é a dor. E o que é a dor para nós? É um inimigo? Ou é uma mensageira? Quem de nós não sofreu e não sofre dores? Quando não físicas, que até podem ser reveladas às vezes pelos medicamentos, pelos médicos, etc. Mas há outro tipo de dor que a medicação alopata não cura, nem a homeopata. São as dores morais, as dores da vida, os sulcos profundos que provocam na nossa existência de qualquer um de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, do item 9, um espírito amigo abre sob o título A Paciência a seguinte expressão: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos maldizeis por sofreres, antes agradecei a Deus, que vos marcou pela dor para a glória dos céus. Divaldo Franco nos confidenciou que esse espírito amigo é Joana de Ângeles, portanto ela participou da qualificação. E há vários tipos de dores. E elas causam doenças, às vezes. Da morbidez que provoca em nós. E eu gosto muito de citar livros. E certa feita eu li um livro em que um jornalista espírita, já desencarnado há algum tempo, que viveu em Uberaba, ele era da cidade de Campos, no Rio de Janeiro, depois morou no Rio, voltou para Campos, chamado Clóvis Tavares. Clóvis Tavares participou, em Uberaba, da Casa da Prece, junto com Chico Xavier, os trabalhos mediúnicos. Após as atividades, ficavam tomando café, conversando. E ele tinha uma predileção extraordinária por Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier. E ele escreveu uma obra em homenagem a Emmanuel, chamada Amor e Sabedoria de Emmanuel. Capítulos extraordinários. Um deles chama-se Emmanuel e a Medicina. E ali Emmanuel vai classificar alguns tipos de doença que causam dores. Vou citar 3 e outras ali. Emmanuel diz, por exemplo, que há doenças a vícios. Como é que a gente vai materializar essa metáfora? Doenças a vícios. Vamos criar aqui um quadro. Vamos dizer que as senhoras e senhores vieram para a palestra, não jantaram ainda. Quando eu chegar em casa, vai à geladeira e à cozinha e faz aquele pratinho. E como diz o italiano, mande aquele papel. E aí diz assim: bom, agora eu vou dormir, vou sonhar com os anjos, com os arcanjos, com os querubins, com os serafins, mas não vai sonhar mesmo. Pode sonhar com o serafim que tem uma venda na esquina. Porque o seu organismo vai exigir muito para fazer aquela digestão. Se a gente vai repetindo isso, a repetição, e as coisas vão complicando a nossa região gastrohepática, são avisos que a gente vai recebendo para a gente fazer uma correção de rumo, correção de rota. E é muito difícil nesse tipo de correção, né? A minha mulher disse que eu estou muito gordinho, está difícil. Mas são doenças da vida. Às vezes está muito frio. Aí o jovem sai com a camisetinha só para mostrar o busto, eles dizem sarado. Vai ficar sarado depois, quando pegar uma pneumonia, alguma coisa assim. Porque a insistência nisso vai chegar nas gripes, nas nefrites, nas pneumonias, etc. São doenças da vida. Emmanuel diz, por exemplo, que há outro tipo de doença que causa dor e que ele chamou de doenças de recuperação.
uma espécie de um paradoxo, né? Como é que uma doença pode causar recuperação? E ele explica. Às vezes são doenças fruto de intercessão de espíritos amigos que, olhando lá para baixo, dizem assim: olha, o Francisco vai se dar muito mal. Do jeito que ele está vivendo, ele vai complicar a vida dele. Aí conversam lá com os diretores da reencarnação que nos deram a chance de reencarnar. Dizem: vamos mandar uma doençazinha para ele. Ele ficou uns 6 meses na cama, um ano. Para ele mudar, para ele refletir um pouco. Eu estou resumindo, né, porque Emmanuel diz. Então são esse tipo de intercessão, que são as chamadas doenças de recuperação. Mas tem uma lá que eu me assustei muito. Ele disse que há doenças de refúgio. Refúgio. Eu conheço um caso assim em Curitiba, é lamentável, a gente fica penado. A mãe leva ele num carrinho, esse carrinho de pedreiro. Ele já tem uma certa idade. Ele tem a cabeça muito grande e o corpo muito pequeno. Imagina, se Deus é justo. Como pode ter uma diferença dessa? Deus é amor. Se Deus é amor, por que nós somos assim bonitinhos, ajeitadinhos? Tem gente que nasce aleijado, de nascença, cego, surdo. Onde está a justiça? Se a gente não acreditar um pouco de que há uma lei, que nós vamos falar dela, a gente não entende. Esse tipo, às vezes, nos dirá Emmanuel, o Espírito, quando ele está no estado de vigília, que é esse que estamos aqui, ó, vigilantes, ele está repousando. Porque os seus erros, os seus débitos, com outras almas, com outras criaturas, quando ele dorme e relaxa e sai do corpo, tem aquela fila que vem atrás dele. Aí brucutura se refugia no corpo. Acorda no corpo. Começa a refúgio. E aí no quadro de dores, vou me socorrer também de André Luiz, que é o espírito que atuou por Francisco Cândido Xavier. A obra na série Nosso Lar, 16 livros, né? Trazendo as informações do mundo espiritual. No livro Evolução de Dois Mundos, André Luiz utiliza-se de uma definição que na doutrina sânscrita, no hinduísmo, eles usam, só que lá eles chamam de chakras. Já ouviram essas palavras, né? Chakras. Uma definição hindu. Diz o hinduísmo que nós temos milhões de chakras nessa engrenagem que eles dizem que é a alma, o duplo etéreo e o corpo físico, segundo o hinduísmo. E que há 7 principais chakras. André Luiz muda o nome na obra, ele chama centros de força. Ele também comunga dos 7 principais e mais de milhões de centros de força nessa engrenagem que para o espiritismo espírito, perispírito, veículo, né, do espírito, e é o modelo organizador do corpo físico, que a medicina já catalogou, modelo organizador biológico. Então André Luiz vai estudando essa questão para nos dizer, por exemplo, as questões de dor, dores morais principalmente, que nos incomodam, né? Então nós temos o centro principal, que é o coronário, na criancinha moleirinha ali, para identificação, tudo é o mesmo. Esse centro coronário é o centro ligado à epífise, a glândula atrás do nariz, ali no centro da cabeça, né? Responsável pela captação das energias do ambiente, seja onde ele esteja. As energias penetram por ali, são levadas pela coluna cervical para as áreas necessárias. É o centro da mediunidade, da sensibilidade, dos sensitivos, dos paranormais. É por ali. Então, por exemplo, no centro espírita existe o passo, foi anunciado aqui, né? Então, os passistas aqui, com todo respeito, não precisa tocar na cabeça do paciente, nem espalhar o cabelo. Às vezes a senhora foi lá no sábado à tarde, no cabeleireiro, gastou uma nota, vai num aniversário à noite, mas foi no centro tomar passe, e o cara espalhou tudo, acabou o fundo já. Não tem sentido.
quem põe as mãos? Porque pelas extremidades facilita a expressão das energias. Só impõe as mãos. Vem pelo coronário, a distribuição é automática no corpo, pela ação espiritual. Não é? Então, temos aí o centro frontal, que agasalha os lobos frontais, os órgãos do cérebro, o tálamo, toda aquela engrenagem do cérebro. Temos o centro laríngeo, boca, faringe, laringe, parte do esôfago. Temos o centro cardíaco, que é a área dos sentimentos, coração, pulmão. Temos o centro gástrico ou esplênico, que é a imunologia do organismo, os órgãos da imunologia. Aí você pode colocar lá o rim, fígado, pâncreas, baço, vesícula biliar. Né? Toda essa região que faz a depuração das toxinas. Tudo. Temos o centro gástrico, o estômago, o intestino, o quarto tesouro, e os centros sexuais, altamente voláteis, energias potentíssimas. São os centros principais. Então, André Luiz, na obra, descrevendo esse centro, ele vai falando das dores que às vezes a gente sente. E a gente sente muitas coisas e que não encontra resposta nem nos exames laboratoriais, nem nos exames médicos. Há pessoas, por exemplo, vai dizer ele, que têm enxaquecas terríveis, dores de cabeça. Aí já fez um monte de exames, como a gente diz brincando, virou de cabeça para baixo. Não encontra nada, mas sente essas dificuldades, essas dores. E André Luiz vai trabalhar alguns exemplos, vou ficar só num, para entender isso, que causa dor. Ele usou um exemplo que eu tenho certeza que aqui em Tramandaí não existe. É mágoa. Aqui ninguém tem mágoa de ninguém, tenho certeza. Certa vez na cidade, uma pessoa me procurou depois, talvez eu tenha uma magoazinha, não importa. O que o sentimento de mágoa vai causar nessa engrenagem, espírito, perispírito e corpo? Quando você está com esse sentimento, que é repetitivo, quando é repetitivo a gente usa uma expressão, mórbido. O que acontece? Você pensa no problema, pensa na dificuldade, você descarrega no perispírito, no lobo frontal, principalmente na região do sentimento, energias tóxicas. Como que a gente entende isso? Olha, nós somos uma estação transceptora. Se você liga um rádio no dial, ele precisa de energia dos geradores para jogar a onda hertz no ar. Então é uma estação emissora, a rádio. Nós somos transceptora, ou seja, nós emitimos energias e recebemos ao mesmo tempo a mesma energia. Ou seja, pensei mal da Neuza. No momento em que eu penso mal da Neuza, eu descarrego no meio da minha engrenagem toxinas fluídicas negativas. Nessa conjugação tríplice. Espírito, perispírito e espírito. Eu sou atingido primeiro. Ela vai ser atingida primeiro. Se ela estiver bem, tiver um momento da vida boa, mas se tiver com a pá virada, ela vai receber. Vai receber. Eu sou culpado. Eu vou criando débitos. Agora, a energia da mágoa, ela é muito grave. Porque a gente não esquece a dificuldade e a gente vai descarregando nesse senso de força essas toxinas mentais direto, todo dia. E aí André Luiz vai dizer, porque a expressão é dele, vocês podem consultar na obra. Ele diz que o perispírito se debate em febre fluídica. E o que é que ele faz? Ele verte o corpo naquela região. Então, normalmente as pessoas que têm mágoa são pessoas que têm dores de cabeça contumazes, têm às vezes taquicardia, às vezes angina pectoris. Sempre tem um problema.
Vai no médico, toma remédio, não adianta. O problema está nela. Aí tem que trabalhar muitas coisas. Uma delas é o quê? O perdão. Mas o perdão não é esquecimento, as pessoas às vezes confundem. Não, eu vou esquecer. Não vai. O perdão é quando você lembra de determinado fato que lhe causa dificuldade e você começa a trabalhar aqui. Até quando você lembra e não tenha mais desassossego com aquilo. Caminha na direção de entender, às vezes, professora, assim que você acha. Olha, era um momento de desequilíbrio. Talvez não era isso que eu queria dizer. Comece a trabalhar. Quando Jesus disse que era para amar os inimigos, não significa que a gente vai correr para o inimigo e pular no pescoço dele, não. Significa que a gente não deve desejar ao inimigo nada de mal. Adversário, nada de mal. A gente já está começando a trabalhar as questões da mágoa, que às vezes machucam muito. E nós somos o agente dessa libertação, não tem jeito. Então as dores é essa grande questão da alma, da qual nós não podemos fugir, nós temos que enfrentar. O problema seja qual for. E há remédios fabulosos para isso. E um deles, quem sabe o maior, é a segunda grande questão da alma, e reservamos para a noite. E que está na questão 393 do Livro dos Espíritos. É que tem um título: Esquecimento do Passado. Allan Kardec, professor francês, Hippolyte Léon Delisle Rival, que utilizou-se do pseudônimo de Allan Kardec para lançar na França o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, o primeiro livro da codificação espírita, que se completa em 5 livros. Nessa configuração, não é? Ele vai perguntar nessa questão 393, qual é a utilização, qual é o fundamento, o que significa o esquecimento do passado. Os reveladores, que é uma equipe de espíritos superiores que trouxeram as revelações espíritas para a Terra, vão responder a ele. Esquecendo o seu passado, a criatura é mais senhora de si. Deus não quer e não permite que a gente lembre de tudo. Evidentemente, de outras vidas já chegamos lá. Porque nós hoje podemos estar embalando como filho um aniversário de outra hora. E se a gente lembrar, talvez a gente jogue o fardo. Então o esquecimento do passado é uma questão importante. Um dos maiores autores da língua judia escreveu um livro maravilhoso, Sholem Ash, chamado O Nazareno. É um livro sobre Jesus, escrito por um dos maiores escritores da língua judia. E ali ele inicia o livro com uma expressão muito feliz. Não o poder de recordar, mas sim o poder de esquecer, se traduz como uma das maiores bênçãos de Deus para a criatura humana. Trabalhar nesse esquecimento nos ajuda a entender as dificuldades, ou ao invés, quem sabe, causadas por nós mesmos, por desaviso, por egoísmo, por orgulho, que ainda são chagas que trazemos um pouco. Então o esquecimento do passado é uma questão importante da alma, e que está atrelada à terceira questão que nós trazemos para a noite, que é a reencarnação. Não foi o Espiritismo que trouxe, que inventou, que criou, não. Ela está lá nos registros do Vedanta, o livro dos Vedas na Índia, 12 mil anos antes de Cristo. Nas expressões de Rama, depois de Krishna. Está lá no Mahabharata, nas Upanishads, no Bhagavad Gita. Está lá na Sansara, a roda da vida de Krishna, e depois seguida por Buda, Gautama Sakyamuni, que é indiano.
E Allan Kardec vai, quando abre a segunda parte do Livro dos Espíritos, indagar na questão 166, aos Espíritos Reveladores, como pode uma criatura, é a pergunta, que não logrou atingir a perfeição numa existência, lograr fazer? Interrogação. Os reveladores responderam, sofrendo a prova de uma nova existência. Essa questão se desdobra na 166A e 166B, vamos na 166B, porque Allan Kardec pergunta, então, já classificando o entendimento, quer dizer, então, que nós vivemos várias vidas no corpo físico? A resposta dos reveladores é a seguinte: sim. E quem diz ao contrário quer manter-nos na ignorância. Para na questão 167, Allan Kardec daí sim perguntar qual é a finalidade da reencarnação. Os reveladores deram dupla finalidade. A primeira delas, expiação. Significa que a primeira finalidade da reencarnação é ajuste de contas, saldamento de débitos de outras existências, de equilíbrios que nós quebramos. Expiação. E pode se dar de duas formas, não só pela dor, ela pode se dar pelo amor, pela abnegação, pelo sacrifício, às vezes de embalar no seio o corpo e o corpo alheio, sem receio, como dizia Divaldo. Mas há outra finalidade: melhoramento progressivo da humanidade. São os dois itens da reencarnação. Significa que de etapa em etapa nós vamos melhorando, mesmo que às vezes impulsionado pelo progresso, a gente vai acabar melhorando. Hoje, os que estamos aqui, já não somos mais a mesma pessoa de 5 a 10 anos atrás, com certeza absoluta. E no pequeno desfile que acabei fazendo aqui, da minha incursão para o Espiritismo, evidentemente que eu tive a consciência de que muitos anos para trás, quem sabe, eu tive. Mas é natural assim, porque se não fosse, e se não houvesse liberdade de pensar e de agir, nós seríamos um robô, um androide, teleguiado. Não é assim. Na questão 121 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai indagar aos espíritos como é que a gente pode escolher entre o bem e o mal. E os reveladores dizem que Deus nos deu um livre-arbítrio, a capacidade de pensar, de escolher, de agir. Mas somos responsáveis pelo que escolhemos e pelo que agimos. Mas Allan Kardec indaga na questão um pouco antes, na questão 120, se para evoluir nós precisamos passar pela fieira do mal. Essa é a pergunta. Os reveladores responderam: não, pela fieira da ignorância. Criados simples e ignorantes, questão 115, a gente começa uma carreira na direção de um dia nos transformarmos em anjos, espíritos puros. Chegaremos lá, mas a escolha é sempre nossa. A reencarnação, bendita reencarnação, e traz com ela a quarta grande questão da alma que separamos para a noite, e que não podia ser outra. É o destino. Quem de nós está aqui pode dizer qual é o seu destino futuro? Podemos adivinhar o futuro? Interrogação. Ou não? Ou sim? Allan Kardec vai lançar o último livro da Codificação Espírita em 1868, a Gênese. É ali na Gênese que ele vai trabalhar
na primeira parte, as palavras que a igreja romana tomou do Evangelho do Cristo como verdades para a discussão, os milagres de Jesus. Ele vai discutir tudo isso na primeira parte. Na segunda parte da obra, ele vai trazer 3 capítulos extraordinários, maravilhosos. Ali, naquele capítulo máximo chamado Sinais dos Tempos, que estamos vivendo. A Gênesis, o último livro da codificação espírita. E há um capítulo ali que o estudante do Espiritismo, mesmo aqueles que estudam, aprendia assim, e a gente só deve falar do que aprendeu. A gente passa muito rápido por aquele capítulo, e talvez não dê a importância devida, e é extraordinário. Chama-se Teoria da Pré-Ciência. Pré-ciência. Pré-conhecimento das coisas. Conhecimento antecipado das coisas. Previsão do futuro. Premonição. Precognição. E para entender o capítulo, não é difícil. Allan Kardec criou uma metáfora. Metáfora significa exemplo. Ele falou que há uma montanha. Uma montanha. E no cume da montanha existe um senhor. O senhor do cume da montanha. E o senhor lá do cume da montanha olha para baixo, lá para o sopé da montanha. E ele vê o Francisco subindo lá embaixo. Lá no pé da montanha. Ele esquadrinha toda a região. Aí ele vê que vem uma fera à direita, na direção do Francisco, que está subindo lá. Ele está vendo o futuro. A fera vai abocanhar o Francisco. É o futuro. O que é que o senhor da montanha faz? E vou falar um pouquinho mais baixo para vocês apertarem o ouvido. Ele manda avisar. A voz da consciência. Olha, não faça isso. Não diga isso para ela. Não faça isso. Você vai complicar as coisas. Não diga isso para ele. Às vezes nas brigas domésticas. Não faça assim. A voz da consciência vem. Não saia. Não atravesse isso. Adie a viagem. Quando não, pelo anjo da guarda, que está falando nos nossos ouvidos, cada um de nós tem um anjo da guarda. Às vezes um estranho que nos para na rua para pedir o endereço nos tira de uma rota que não seria boa. Então ele manda avisar. É o futuro. Mas eu posso dar nome a essas feras. Eu posso aumentá-las. E aí fica mais fácil o entendimento. O Francisco está subindo lá. É o processo da reencarnação sucessiva. As vidas sucessivas. Subindo a montanha, a escada de Jacó. Para atingir a perfeição. E aí nessa subida vem de um lado a fera do orgulho. Do outro lado a fera do egoísmo. Do outro lado a fera da vaidade. Do outro lado a fera da inveja. Haja feras na nossa vida. Haja feras. E o Senhor, Jesus disse, meu Pai não quer a morte do pecador, quer que ele viva. E tenha vida. Vida em abundância. Ele manda avisar. Aquele que desdobrou a doutrina espírita com maestria, francês também, nasceu na cidade de Tours, na França, chamado Léon Denis. Escreveu obras maravilhosas. Ele era autodidata, não frequentou escolas. Eu sou, como diz a molecada, hoje não tem mais essa expressão, macaco de auditório de Léon Denis. Obras fantásticas. Tem uma que é extraordinária, eu recomendo para qualquer pessoa de qualquer religião.
Chama-se o problema do ser, do destino e da dor. E ali tem um capítulo extraordinário, que eu disse do carro, a nossa amiga Duda, que nos acompanha, sobre um capítulo chamado A Vontade, mas tem um chamado A Lei dos Destinos. Lei do maravilhoso. Que hino de aprendizado. Resumindo, ele há de fazer com que a gente compreenda que cada um de nós que está aqui é o senhor ou a senhora do fio do seu destino. Nós é que fazemos. Por isso eu gosto muito de uma expressão que eu ouvi e anotei. Eu sou senhor do meu destino, capitão da minha alma. E tudo o que eu faço vai se resumir no que eu sou. Acima de tudo. Então, o momento é decisivo na Terra. A transição planetária não é só o Espiritismo que fala sobre ela, são as doutrinas espiritualistas em geral. E nós estamos mergulhados aonde devemos estar. No núcleo familiar que devemos estar. Nascemos no local que devemos nascer. Na cidade que deveríamos nascer. Estamos no estado que devemos estar. Não há milagres. Nós temos que dar contas, como diz Emmanuel, da nossa administração. Onde for. Para que a gente compreenda que a gente vive aquilo que somos, não aquilo que nós anunciamos. É diferente. Então o destino é traçado para e passo por todos nós, todos os dias, todos os instantes, para que a gente compreenda que nas nossas mãos está a nossa vitória ou a nossa derrotada. Conscientes de que a lei é dura, mas é a lei. Aqueles, porventura, aqui que sejam do ramo do estudo do direito, a gente aprende nos primeiros anos da faculdade. O ditado latino, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. E a lei de Deus é imutável. Reside em todos os destinos. E nós somos filhos de Deus. Portanto, podemos superar tudo. Assim se deu. A guerra acabou. Paris foi libertado. Louis voltou. Tiveram ainda mais 3 filhos. Corona do destino. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.